Boa noite. Boa noite, professor Takashi. Tudo bem? Tudo bem? Vamos, Estamos vamos lá. lhe ouvindo um pouco, o seu áudio está um pouco baixo, professor. Deixa eu ver aqui. Tá bom? Agora acho que melhorou um pouco, Melhorou? sim. Tá Bom, bom. boa noite a Bom. todos, professor. Hoje o tema é crédito solidário Tanomos, que não sei se a palavra está correta, a pronúncia, mas acho que é isso mesmo. Então, a Tá, palavra está com o senhor. vamos lá. Bom, boa noite, mais um dia de trabalho, né? A palavra certa chama Tanomoshi, né? Essa é uma palavra japonesa, por sinal, tá? Na verdade, isso é um método bem antigo que começou, nós estamos falando de 1200, vai, não é uma coisa recente não, tá? Isso é a prática dos japoneses que tem para formar grupo de amigos colaboradores, né? Então, recebeu esse nome Tanomoshi, que na verdade quer dizer que pessoas, grupo confiável, grupo de pessoas confiáveis, né? Que a terminologia certa seria isso, tá? É, o que é isso, né? É uma prática que os japoneses têm levado isso no mundo inteiro, não só no Brasil, mas em todos os lugares que tem japoneses, tem a prática autonomoshi. Isso forma um grupo de pessoas, se é 20, 10, 15, 50 pessoas, não importa. São pessoas de confiança que um acredita, confia no outro no processo e um ajuda o outro. Isso é um exemplo bem clássico que existe no Brasil. Vamos supor que cada um resolva pegar 20 pessoas, reunir 20 pessoas e cada um vai contribuir por mês R$ 500. Então vai fazer uma vaquinha de R$ 500 por mês, 20 pessoas. Então daria algo em torno de R$ 10.000. E depois esse valor é sorteado, né? Ou então pode ser um sorteio ou por indicação das necessidades de cada um desse pessoal. Se a pessoa precisa dar isso para comprar uma televisão, dar entrada no carro, alguma coisa, como que seria isso? Define-se com isso os objetivos da aplicação. E com isso, 20 meses depois, mesmo que a pessoa não tenha sido contemplado, ela vai ganhar os 10.000 também no processo. Então, com isso, é uma maneira de ajudar, que nós chamamos mais de crédito solidário no processo. Então, um ajudar o outro no processo, isso pode ser pessoa jurídica ou física, tanto faz. Os japoneses têm o costume de fazer isso com pessoas físicas, essas contribuições, e a decisão para quem vai cada mês no processo é uma reunião que é uma espécie de confraternização, que as pessoas sentam, vê qual a necessidade que cada família está passando, e se por acaso a pessoa que for contemplada naquele mês, ele não tem necessidade desse dinheiro, por exemplo, então ele simplesmente abre mão, passa para o segundo da fila que tem a necessidade. E assim por diante, é um sistema extremamente democrático, muito interessante nesse processo. Isso serve para comprar um carro, apartamento, geladeira, ajudar o outro numa situação de saúde, alguma coisa nesse processo. É uma prática já bem antiga e isso normalmente hoje, né, falando no Brasil, teria problema sério em relação ao CPF das pessoas que acaba sendo prejudicado porque vai ter uma renda extra sem uma comprovação no processo, né? Então, é necessário que monte uma pessoa jurídica para se tornar. Um dos modelos de pessoa jurídica para poder trabalhar com isso seria uma forma de você fazer com que haja uma aplicação desses recursos justamente por uma associação do terceiro setor, em forma de uma OCIP, que está previsto fazer créditos e não tem tributação nessa operação, não paga IOF nesse processo. Então, a OCIP de crédito seria a pessoa jurídica mais adequado para essa operação, na verdade. Então, esse tipo de ação então, já é praticado em muitos países no processo,
Isso começou, como falei para você, nós estamos falando em 1200, lá no Japão. Não existia ainda os bancos tradicionais do processo, já existia esse modelo, né? E hoje esse modelo é praticado também em valores maiores para obter processos maiores, por exemplo, principalmente no setor de empresas no processo. Esse tipo de acordo, esse tipo de cooperação que se faz entre as organizações, então não só no sentido de haja uma questão solidária no processo, na palavra correta de solidariedade no processo, ela também serve para fazer com que haja investimentos nesse processo. Então, com isso, muitas vezes, o grupo pode investir em determinados tipos de investimento para que não fique com dinheiro parado na poupança ou coisa parecida. Então, também tem esses modelos também dessa forma. No Brasil, essa prática, infelizmente, é pouco conhecido, não é utilizado esse modelo de uma maneira tão intensiva como deveria ser, porque por falta de formação de um grupo coeso de confiabilidade, porque se eu juntei um grupo de 20 pessoas, aqueles 20 têm que cumprir o processo e não pode falhar. Se começa a falhar, a pessoa pagou, em vez de pagar 20 prestações, vamos supor que pagou só 15, e aí prejudicou todo o resto do processo, né? Então, ele é extremamente complicado porque não tem uma consistência nesse processo, e não só consistência, o que falta é muito mais uma responsabilidade do grupo participar desse processo. Então, para formar um crédito solidário dessa forma, teríamos que ter uma certa confiança e uma responsabilidade entre os membros participantes para que possa realmente usufruir desse mecanismo. Então, o mecanismo existe, só que essa questão da confiabilidade que é o complicado. E daí a questão dos japoneses ter isso é que existe toda uma responsabilidade e o Tarumoshi não dá para formar com qualquer um suspeito ou um cara que é meio bebum, que não é um negócio sério do processo, ele não é convidado a compor esse tipo de trabalho. Então, com isso, existe toda uma restrição da seleção das pessoas, né? E isso demora você para ter confiabilidade. Quando o governo brasileiro fez, através daquela legislação que nós chamamos de Fundo Patrimonial, que é a 13.800 no processo, ele está reconhecendo esses modelos de trabalho e está autorizando que se crie esses mecanismos em forma de fundo. Então, não há necessidade que seja uma prática escusa ou especificamente de um pequeno grupo de pessoas para uma finalidade específica no processo. Ele pode ter uma amplitude maior. Hoje, nós temos uma outra questão que é interessante, que são os seguros. Então, com isso, mesmo que haja alguém nesse processo que não esteja coerente ou coeso com o processo, você tem ainda seguro que pode evitar com que haja prejuízo do pessoal. Então, dá para formar, com o mesmo espírito de trabalho, né, um sistema de crédito solidário na sua sociedade, na sua comunidade. Esse mesmo processo, por exemplo, hoje é praticado de uma forma meio distorcida, quando se promove, muitas vezes, você vê na televisão, muitos concursos que é feito, que a pessoa vende uma cartela qualquer para poder fazer um concurso, para que a pessoa ganhe dinheiro, 5 mil, 10 mil reais, e com isso esteja fazendo com que haja um dinheiro relativamente fácil, vamos chamar. Mas, na verdade, não é nada fácil. Quem está ganhando com isso é o organizador daquele certame no processo e está sabendo só explorando o que nós chamamos os miseráveis no processo, dando uma ilusão de que um bilhete, como se fosse um bilhete de loteria, vai ganhar os 5 mil reais e, com isso, vende-se a ilusão no processo. Enquanto que não tem esse sistema de solidário. O que é esse processo solidário? É um ajudar o outro, né? Então, quando nós estamos falando na questão solidária, então, mesmo que a pessoa tenha dificuldade de pagar a mensalidade daquele mês no processo, ela pode realmente solicitar ajuda ao grupo, e o grupo também resolve, muitas vezes, por um azar ou por uma circunstância qualquer, haja uma inadimplência de alguém nesse processo, um sempre cobre o outro. Então, com isso, não tem seguro nem nada, mas com isso ajuda com que haja uma uniformidade.
Então, essa é a noção de responsabilidade. Só é possível de fazer isso funcionar quando existe a coesão desse grupo de trabalho, né? Então, a palavra Tanomoshi, que é um termo japonês no processo, ela é bem clara no negócio. É um grupo, né, que seja coerente, coeso no processo, um grupo confiável. A palavra certa seria confiável. Então, se você vai trabalhar com um sistema de crédito solidário, nós também temos que ter isso. Nós temos as ferramentas hoje legais que podem promover essas atividades e, no entanto, cada um procura se virar da sua maneira só e não há uma possibilidade de trabalhar em conjunto para que haja esse tipo de responsabilidade entre as pessoas. Então, esse tipo de trabalho não é só os japoneses, não, também não. Tem outros países também, tanto o pessoal na França, na Alemanha, também tem vários movimentos solidários nesse processo. Nos Estados Unidos tem muitas vezes por município, por região, muitas vezes. Na Itália, normalmente tem por vilas. Cada vilarejo que tem, existe lá dentro um crédito solidário, não digo clandestino, reconhecido e oficialmente operando com o processo. E esses grupos, no caso do Brasil, por exemplo, se você monta uma organização de crédito e que queira trabalhar com esse processo, ela pode desempenhar um papel muito maior do que simplesmente um Tanomoshi, que seria um grupo solidário. Você pode fazer os grupos solidários por cada grupo de pessoas que queiram trabalhar. Então, a associação de crédito, ela é uma guarda-chuva, na verdade, daquele grupo. Você vai ter 5, 10, 50, 200 grupos, não teria problema nenhum. Poderia estar operando debaixo do CNPJ de uma associação de crédito com toda a imunidade tributária. Mas, além disso, no caso das associações de crédito no Brasil, permite ter um avanço maior nessa opção de trabalho, quando nós estamos falando em substituir a questão da aplicação de poupança em prol do benefício da sua cidade, da sua comunidade. Porque hoje, quando se aplica um dinheiro na poupança, por ter imunidade de imposto de renda, e as pessoas acham que com isso é mais confiável no trabalho, que existe a poupança há milhares de anos no processo, então acho que isso é o ponto de confiança. No entanto, você vê vários bancos que quebraram até hoje e que foram tudo beleléu, independentes e seguros no processo. E agora, se você faz isso via sua sociedade local, você imagina que você deposita na poupança num banco, ela te dá um rendimento de 0,4%, 0,5% ao mês no processo, e esse mesmo dinheiro o banco empresta por 8, 12, 15% ao mês no processo. Então, imagina o ganho que tem o banco nesse processo, sem que haja nenhuma necessidade de conquistar recursos no processo. Então, fica extremamente cômodo, dando essa confiabilidade, mas, na verdade, é um prejuízo enorme para a sociedade civil local. Então, com isso, se você tiver consciência desse processo, dentro de uma associação de crédito, eu posso trabalhar com crédito solidário, mas de uma forma que não seja só para uma pessoa, um grupo de pessoas, mas principalmente do ponto de vista de segmento empresarial, de como viabilizar isso para as empresas na região no processo. Então, existem outros mecanismos de trabalho bem e o outro, uma grande empresa, por exemplo, principalmente no sentido de garantir o fornecimento de produto, ou então, um caso no supermercado, por exemplo, fazer o sistema de crédito solidário internamente com os próprios fabricantes de materiais que ele vende no processo. Então, existem várias versões que podem ser feitas baseando nesse princípio do Tanomoshi japonês, de que pode trabalhar com vários segmentos de crédito diferenciado, sempre baseando, lógico, na confiabilidade. Quando nós estamos falando em dinheiro, sempre tem que estar bem claro que tem que ter uma confiabilidade de ambas as partes, né? Daquele que cede e daquele que toma emprestado no processo. Agora, independente disso, ter uma personalidade jurídica operar, ela também pode ser um filtro que possa ajudá-los com que aquele tomador possa
honrar com sua parte no processo. Essa é outra grande vantagem. Uma coisa é ser crédito solidário informal, né, como existe por aí, mas eu posso fazer com que seja um crédito solidário formal, sem que haja pagamento de tributo, não corra risco em relação ao imposto de renda e seus rendimentos no processo, mas também eu posso fazer com que aqueles que tiverem com dificuldade de saldar seus compromissos e tendo dificuldade nesse mecanismo, tendo uma associação, eu posso ajudá-los no sentido de resgatá-los e criar mecanismo que ele possa ter receita. Isso é, se tem um problema sério em relação ao pagamento de determinados tipos de empréstimo que foi feito, então não adianta nada essa pessoa ir para a SPC e Serasa. É muito melhor com que haja uma espécie de trabalho mais consistente para recuperá-los no processo, e ele faz com que todo tipo de responsabilidade mude e que a pessoa comece a falar ou comece a ter um comportamento no sentido de estar sendo ajudado e como ajudar o outro no processo. Então, o lado do crédito solidário com uma organização do terceiro setor permite fazer essa amplitude e um diferencial, ou vamos dizer, modernizar o sistema arcaico do Tanomoshi, vamos chamar, que não é simplesmente no sentido de colocar o dinheiro à disposição, mas no sentido de como esse colaborador vai melhorar a qualidade da vida dele, como essa pessoa pode otimizar a economia local no processo. Então, essa complexidade do processo é o ponto-chave, que não é simplesmente uma conta matemática do processo. Então, existe uma necessidade de que, para operacionalizar um processo desse, haja não só uma responsabilidade de cada uma das partes, mas também tenha o interesse e o entendimento da importância do papel deles dentro da sociedade, que aquela situação financeira não é simplesmente pagar uma conta ou coisa parecida, e sim no sentido de colaborar com que aquela pessoa possa ser beneficiado, possa melhorar a qualidade de vida e melhorar as condições do processo. Então, com isso, existe uma necessidade que haja esse tipo de ação. Essa forma de crédito solidário é completamente diferente dos famigerados créditos consignados, ou crédito simples de pessoa física ou jurídica, ou um consórcio, não tem nada a ver com isso. Ela é totalmente diferente no sentido de que haja uma interação maior em relação ao crédito e à qualidade de vida da pessoa. Então, o processo não é simplesmente dar o dinheiro só. O processo consiste muito mais em resgatar aquela pessoa, fazer com que essa pessoa seja enquadrado dentro das classificações de que está sendo inserido na sociedade civil, no sentido de que ela seja um membro realmente ativo economicamente dentro da sua organização, no seu município. Então, ela tem uma função muito mais social no processo do que um empréstimo bancário frio, só número, acabou e quer ver o resultado. Então, como eu falei para vocês antes nesse mecanismo, quando a pessoa tem dificuldade de pagar ou teve algum problema sério em relação a uma eventual situação do pessoal, também existe forma de você criar mecanismo de proteção e ajuda para que ela não fique inadimplente. Então, esse tipo de resgate, esse tipo de consorciamento de funções, atividades e própria ajuda familiar que acontece nesses mecanismos faz com que o sistema de crédito solidário seja realmente solidário. A palavra exatamente é isso, solidário. Não é um crédito, microcrédito ou um créditozinho qualquer no processo. Essa palavra solidário tem uma função extremamente estratégica e diferente e muda o comportamento das pessoas na maneira de analisar a necessidade daquele que está precisando do crédito, ao mesmo tempo, se o crédito que está sendo feito, ela está sendo feito realmente no sentido de saldar a dívida da pessoa, mas não só isso,
promover com que haja o desenvolvimento que nós chamamos de econômico, social, e que haja um equilíbrio nesse tipo de processo. Então, o sistema do crédito solidário tem muito mais uma função social do que simplesmente financeiro desse mecanismo. Porque muita gente hoje, quando entra na ciranda financeira, principalmente quando nós estamos falando, dependendo de agentes financeiros bancários no processo, o que simplesmente está preocupado é dar o resultado da aplicação dos recursos e não a consequência desse processo dentro da sociedade. Então, dentro da nossa sociedade, quando você começa a ver, né, uma forma de um empréstimo, num caso que não tenha sido da maneira conceitual do solidário, mas sim simplesmente no sentido de ter resultado no processo, faz com que toda a parte financeira ela está buscando apenas o resultado favorável ao investidor e não no sentido de ajudar o próximo no processo. Por mais incrível que pareça, que pode parecer que essa questão é muito mais romântica do que a parte técnica financeira no processo, mas é exatamente o contrário. Por ter essa preocupação, por ter esse comportamento no processo, o cálculo de juros e correção muda completamente no processo. Tanto que há uma frase, por exemplo, que é comum a gente ouvir, por exemplo, quem está na área de judaicos, por exemplo, para os judaicos, juros é um pecado, isso não se pode cobrar juros no processo. Né? É exatamente isso, não é o juro que se cobra, não é? Você não vai viver de juros no processo. E quando você cobra juros, é especulação própria no processo. Você está especulando com que haja a possibilidade da rentabilidade daqueles recursos de uma forma completamente equivocada. E aí, na palavra do japonês também não existe juro, né, coisa parecida, ou correção monetária, não existe isso, não existe essa variedade desse tipo de aplicação. É simplesmente tem participação ou não no processo. Então, muitas vezes a pessoa pode ter uma participação, mas não quer dizer que vai ter juro. Isso é, se eu estou colocando R$ 500 por mês no processo por 20 meses, eu vou receber no final do meu período os 20 mil, os 10 mil que coloquei. Então, eu não vou receber disso dinheiro a mais. Ah, tá. Eu posso ter participação nisso. Ah, sim. Quando isso não é para financiar pessoas, mas sim se vocês estão fazendo, estão no moço, para investimentos no processo, ah, bom, ok. Aí você tem direito total. Tá? Então, há uma diferença muito grande na concepção desse processo. O tradicional financiamento e o conceito do Tanomoshi, que é o grupo solidário do processo, grupo confiável, como a própria palavra está dizendo. Então, com isso, tem que haver uma confiança mútua que aquele dinheiro que está sendo colocado no processo está ajudando uma família qualquer, você também está sendo ajudado, você está fazendo uma poupança para você mesmo no mecanismo. Em muitos casos, por exemplo, o caso clássico no Japão, por exemplo, a idade de uma poupança no Japão, ela é completamente diferente. Né? Nós estamos falando aqui no Brasil de 0,5% ao mês. No Japão, muitas vezes, é 0,5% ao ano. Ou tem pior momento, tem momentos que a poupança japonesa, através do banco, dá prejuízo, ela cai, não sobe. É completamente diferente. Por quê? Porque não precisa desse mecanismo no processo e as pessoas fazem com que haja esse tipo de sistema de crédito solidário. Então, para que deixar dinheiro na poupança? É muito melhor você ajudar o próximo no processo do que você simplesmente fazer com que use o banco só para ter a cara, né, do banco como se fosse confiável no processo, e você vai ter que manter toda a estrutura bancária. Então é lógico que o banco vai ter que cobrar mais caro com esse dinheiro. Enquanto que no crédito solidário, não, um conhece o outro e a questão é de confiabilidade. Então, automaticamente, não existe o custo financeiro do dinheiro, além de não ter imposto no processo. Então, com isso, o conceito é completamente diferente da maneira tradicional que nós temos ideia de empréstimo. Né? Então, esse empréstimo, no caso, no Tanomoshi, no caso, com o crédito solidário, ele tem uma função realmente social
e não simplesmente dar resultado financeiro nesse processo. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos hoje, que tem muitas organizações de crédito montado, muitas vezes, no processo, mas não tem a mínima noção sobre isso e leva para essas organizações o mesmo conceito financeiro de um agente financeiro de um banco no processo. Muitas vezes eu ouço falar o seguinte, assim, olha, eu tenho fulano e tal, que é aposentado, gerente do banco, eu acho que vai dar certo para gerenciar uma associação de crédito. Ele falou, não. A pessoa falou, não, mas ele tem, conhece, né? Por isso mesmo, vai trazer os vícios, né? E as mazelas do banco e vai querer transformar isso no trabalho institucional. Não, não é nada disso. Não pode ter esse tipo de visão e de pensamento no processo. É lógico que esse profissional sabe calcular os juros, sabe calcular as correções, sabe fazer cobrança, ótimo, meus parabéns, mas não é esse o princípio que se faz num empréstimo quando é solidário no processo, não tem nada a ver com isso. É muito mais interessante um parecer, por exemplo, de um assistente social nesse processo, do que simplesmente você analisar a vida econômica, a capacidade financeira do sujeito ou da empresa do processo. Então, esse mecanismo nós não temos esse costume. Então, temos que aprender nessa análise dessa situação de como moldar esse produto do crédito solidário. Então, muitas vezes se usa o nome de crédito solidário, um nome pomposo no processo, mas muitas vezes quando você vai analisar o produto de solidário não tem nada que eu falo, né? É uma especulação financeira disfarçada no processo. Então, nós temos que ter essa visão bem clara. Existe sistema de crédito, sim, dessa forma, e muitos países, graças a isso, que conseguiram muitas vezes se sobressair. Então, você pega países como a Alemanha, a França, você pega a Itália, pós-guerra, um monte de coisa, você imagina que naquela época, pós-guerra, não tinha nem governo, não tinha nem moeda no processo. Como é que eles sobreviveram no processo? Não tinha casa da moeda para imprimir a moeda, e aí vai. Você imagina a situação que esses países passaram e o aperto que passaram no processo. O Brasil não passou por nada disso, acabou passando por uma série de mazelas em relação ao valor da moeda no processo, mas não se fez ainda no Brasil um lastro nesse sentido do processo. Então, por isso que no Brasil existe a questão da falência bancária, um monte de coisa. Lá fora, dificilmente você ouve falar em falência bancária, né? O Brasil tem uma coisa interessante, que foi a constituição do PROER como um programa no sentido de ter reservas financeiras para não deixar os correntistas na mão. Mas mesmo assim não adianta muito, porque quando a empresa tem que falir, acaba falindo mesmo e não tem esse tipo de situação. Os créditos solidários, por exemplo, em países em situações mais avançadas, ela não serviu só para poder beneficiar um grupo de pessoas, trabalhador, coisa parecida na comunidade. Eles conseguem fazer com que, com o mesmo sistema de crédito solidário, você faça financiamento às pequenas e médias empresas, de tal maneira que, com isso, ela possa também subsistir nesse mecanismo. Então, a situação é mais evoluída dessa quando isso é levado ao setor empresarial no processo. Existem exemplos interessantes, principalmente no caso dos orientais, não só japonês, mas orientais em geral, chinês, vietnamita, tal, que também existe sistema similar ao Tonomoshi brasileiro e muitas vezes ele tem uma envergadura de um processo muito grande. É comum encontrar, por exemplo, em muitos países no processo, como nós temos no Brasil a questão da empresa de SA, de capital aberto, que você vende as cotas da empresa para poder arrecadar recursos para viabilizar uma empresa, muitas vezes faz um misto desse mecanismo através de um sistema de crédito solidário, que até os funcionários acabam comprando cotas para poder ajudar a empresa, para que a empresa esteja em dificuldade no processo e que com isso a empresa possa sobreviver nesse mecanismo. Então, o crédito solidário não é simplesmente entre as pessoas físicas e também, sim, no sentido de ajudar a organização de tal maneira que aquilo não crie uma bancarrota
dentro da sua comunidade no processo. Então, é um pensamento e uma atitude completamente diferente que nós não temos o costume de ver isso. Isso é, se uma empresa brasileira está indo mal ou está tendo dificuldade, quando entra em recuperação judicial, um monte de coisa no processo, simplesmente o pessoal quer garantir o seu e não quer saber da situação da empresa, coisa parecida. Mesmo que a empresa esteja com uma dificuldade temporária no processo, nem a sociedade civil, nem os funcionários, nem o sindicato do trabalhador está preocupado com a saúde financeira da empresa nesse mecanismo. Então, infelizmente, apesar de nós termos toda uma legislação que favoreça esse mecanismo no processo, a leitura da nossa parte em termos financeiro é simplesmente eu quero o meu e o resto que se dane. Mais ou menos essa é a posição. E não no sentido de que eu faço parte de um sistema no qual eu posso estar passando necessidade, mas o outro pode piorar a situação, e se não há esse tipo de intercâmbio de recursos, e só não sendo solidário, bem entendido, todos nós vamos para a bancarrota. Então, existe esse tipo de preocupação. Em algumas cidades, por exemplo, no interior do Brasil, tem alguns casos interessantes, né, que ela não chega a ser tão intensivo nesse processo, mas os funcionários têm esse mesmo comportamento com a empresa. A empresa está com dificuldade, então, em vez de ficar brigando em relação ao salário, uma série de coisas, sabe que se a empresa fechar vai ser pior no processo, então muitas vezes fazem acordos no mecanismo de uma maneira solidária, independente de sindicato, coisa parecida, e consegue muitas vezes suplantar a necessidade ou a crise de uma empresa no processo. Também é um sistema solidário de crédito, não é crédito financeiro, mas de hora em hora que ela pode ser recuperado quando a empresa estiver em boas condições nesse mecanismo. Então, o sistema do crédito solidário não é só a questão financeira, né? É todo um comportamento que norteia toda a decisão e que isso ajuda tanto a empresa como o trabalhador e a comunidade local e a economia da localidade. Então, esse tipo de ação que nós temos que ter em mente, poder trabalhar com esse tipo de espírito de trabalho. Então, o crédito solidário tem uma amplitude muito grande. Depende muito da iniciativa de cada um e ter realmente um grupo que nós falamos que é um grupo confiável no processo, que é a palavra está no Moche. Então, esse é o ponto que nós estamos colocando através desse live agora, porque dentro do sistema financeiro de alternativa do processo, existem esses tipos de produtos interessantes que podem ser estudados e desenvolvidos, tá bom? Vamos lá, perguntas? Professor, tem uma pergunta aqui, sim, do Genaro. Eu vou só fazer um comentário antes, já que tem poucas perguntas. Quando o senhor estava falando Sim. em números aí, né? Lógico, a gente sempre pensa no investimento, mas não é, às vezes precisa comprar algum bem e tal. E essa é uma maneira, eu achei importante, isso do crédito solidário aqui, o Tano Moshi, né? Eu fiz uma conta rápida aqui, professor. Como é que é, uma expectativa do valor de 50 mil depois de juntar tudo. Se fosse a partir de um consórcio, esse montante ia ter de taxa de administração de 6 a 8 mil reais, mercado hoje. Então, uma primeira coisa favorável é a redução da despesa para juntar esse montante. Tem todo que as variáveis lá de quem vai ser, organização, tudo, mas é uma coisa que me chamou muita atenção. E outra coisa, eu andei pesquisando aí, qualquer coisa eu posso enviar, isso surgiu lá em 1180 e pouco, né? Até 1300, então é muito antiga, tal, né? E no Brasil foi em 1940, quando veio, os imigrantes japoneses. Eu tenho achei um material aqui, eu não gosto de ser surpreendido, né? E deu uma estudada. Lá Praça Liberdade, que é dos japoneses lá, a maior a migração foi lá. E lá eles faziam, seriam os créditos solidários dos imigrantes. É muito, muito bacana o material, qualquer coisa, alguém me pede que eu envio.
Sim, tem. Se entrar no Google, dá para achar uma série de coisas interessantes. É muito interessante isso. Não só funciona no Brasil, mas não só os orientais, mas tem sistemas similares também em outros países, no caso pós-guerra, que é interessante ver, tá? Então, é um fato que nós não temos o costume de enxergar esse processo, né? Por exemplo, a pergunta, por exemplo, que o Genaro fez em relação ao consórcio, por exemplo, além da taxa de consórcio, ela sai a premissa de que você tem que fazer seguro. Isso é, alguém vai sacanear. Então, você já está já saindo com um ponto de vista completamente errado do processo, né? Então, o próprio conceito é diferenciado. E Tá? principalmente Ó, e outra na coisa, pessoa física. E quando o senhor, sim, vindo ao encontro que o senhor falou aí de quando surgiu lá a introdução do juro no mundo, né? Matemática uhum, financeira surgiu no século XV, se não estou enganado, né? Aí sim, lá, como é que é a parte dos países, aquele que o senhor comentou, mais a igreja, não uhum, queria, não aceitavam, como é que chama, interesse, não aceitavam os juros, né? Daí que não. surgiu a matemática financeira no século V, é que eu dei aula sobre isso aí. Daí que eu comecei a entender, mas a partir como é que é, do Ocidente, que forçou isso aí por Isso. causa do interesse de ganhar, a especular em investimento. Exatamente. Antes estava na mão das igrejas, movimentos religiosos que tinham domínio no processo, né? Sim, Quando esse domínio passou para outra iniciativa, aí começaram a criar esse mecanismo, né? Bom, então é o seguinte, a diferença entre o consórcio, no caso que o general está perguntando, ela é o quê? Em primeiro lugar, o consórcio tem um objetivo único, né? Se é para comprar um bem, alguma coisa no processo. Enquanto que o Danomoshi não é dinheiro só, e ela é analisada para qual finalidade que é dado esse recurso. Então, não tem nenhuma, assim, não é objetivo é comprar um carro, coisa parecida, não, a pessoa recebe dinheiro, se ela vai comprar com isso um carro, se vai dar entrada, trocar televisão, geladeira, o problema é da pessoa. O problema o sistema é completamente diferente, porque não é que nem consórcio que faz sorteio ainda por cima, né? No caso do Tonomoshi, é uma lista que é preparado para ver qual a necessidade da família e daí define-se a aplicação disso. Tem alguns casos do Tonomoshi, por exemplo, que muitas vezes, além daquela doação, aquele dinheiro que é dado, contribuído com o grupo, tem gente que faz doação complementar para ajudar a família no processo. Então, ainda tem esse lado de ajudar nesse mecanismo, tá? E aquilo que eu falei, tem muitos moço no processo, e quando a pessoa não consegue pagar, então o outro colega paga, ou então ele recebe ajudas no sentido de ter receita dele também, para não quebrar a corrente, tá? professor, tem uma Vamos pergunta lá. aqui do Genaro. Desculpa, vejo a ideia, a concepção do nosso consórcio, nós já falamos, né? Como algo semelhante ao Tonomoshi. Está certo esse raciocínio? Não, completamente errado, né? Que o Tanomoshi tem um lado social do processo que leva em consideração e não a financeira e o produto, né? Porque quando faz o consórcio é a visão de um produto que você quer vender, se é carro, casa, o que que é para adquirir um bem, né? Só isso, tá? Enquanto que o sistema Tonomoshi é uma razão social para resgatar a família, aquela pessoa que for no processo. Então, o princípio é completamente diferente, tá? O Genaro também pergunta aqui, em termos de regulamentação no Brasil, como o amparo Uhum. legal tem algo mais além da Lei 13.800? Sim, a própria 9790 de 99, a lei da OCIP, quando ela falou que pode ter novos modelos de produção, comércio, emprego e crédito, ela já abriu aí e falou assim, pode colocar outros modelos, tá? Então já existe isso e tem muitas classificações no próprio KNAI, por exemplo, quando você vai analisar dentro de IBGE, também tem uma série de outros tipos de mecanismos que também prevê esse tipo de ação, tá? Dentro dela tem uma das características que chama o CIP de crédito.
tem um canal especial para isso. Tá? Tem uma pergunta do Farney. Tendo em vista que a taxa de juros é superior a 13% no crédito solidário, qual será a taxa de juros? O crédito solidário não tem taxa de juros, não tem nada. Tá? Se a contribuição é R$ 500 por mês, por 20 meses, é aquele valor, é 10 mil, você vai receber 10 mil no período do processo. Então, não tem nenhum tipo de juro, correção, nem nada não. Tá? Não tem esse viés no processo. Professor, as perguntas aqui até então, né, não tem mais, mas daqui a pouco mais alguma, se o senhor quiser prosseguir os seus comentários aí. Vamos lá. O grande diferencial desse processo, a pessoa pode chegar para mim e falar assim, mas o que eu levo vantagem nisso, né? Pô, eu dou R$ 500 por mês e durante 20 meses, depois recebo de volta o mesmo valor. Né? Que vantagem que eu levo, né? Tem gente que faz essa pergunta. Agora, você quer ganhar 0,5% desse dinheiro e o outro cobrar 15% acima disso e ganhar? Isso é mais justo? É o lado que a gente pergunta, entendeu? Então, não é muitas vezes a questão se a rentabilidade que tem. Não, o Monte não tem essa visão de buscar rentabilidade, não. Só tem a questão da rentabilidade possível de participação quando você faz investimentos. Quando está no Monte é feito para investimentos. Isso é, eu quero comprar, né, um apartamento, coisa parecida, faz isso, tá? Tem uma pergunta aqui do Gilson Barbosa, se não me engano é de Porto Velho, Rondônia. E o desconto em folha funciona? Não, desculpe. O desconto em folha, né? Vamos lá. O desconto em folha é o que nós chamamos de consignado, né? Isso não tem nada a ver com isso, porque dentro do valor do consignado está embutido juro, correção, uma série de situações. Então, é um financiamento mais covarde que existe, porque não tem o trabalho de buscar o cliente. Você induz o cara a pegar financiamento na marra, entendeu? Isso é realmente uma situação bem crítica que não tem muita gente hoje pendurado nisso, tá? E na folha de pagamento, como eu entendo um pouco do mercado financeiro, os bancos já ganham na abertura da conta taxa de serviço, ou mesmo o fundo que a empresa que depositou fica no mínimo um dia ou dois lá, então já estão ganhando os bancos nessa parte aí. Exatamente. Então ganha duas vezes na operação, né? Tá? Tem aqui ainda tem essa. A pergunta do Genaro. Pode-se considerar o Tanomoshi como uma forma de justiça econômica? Não, a gente não chega a chegar a esse ponto, não. Tá? Não digo que é uma justiça econômica, não. Não. É muito mais uma distribuição, como diz, equitativa do processo para que haja uma justiça social e não, no caso, né, econômico do processo. Não tem nada que ver desse ponto de chegar que seja uma justiça. Não, é a sociedade se mobilizando. É por isso que chama-se crédito solidário, né? Ao próximo no processo. Então, ela é completamente diferente, tá? Tanto que os banqueiros, economistas, um monte de coisa, têm horror disso. Né? Eles chegam até a comentar, isso só funciona para o japonês. Eu, sem saber, professor, eu já fiz isso em 1978. Eu entrei no sistema financeiro em 1977 e, como eu dizia, como é que é, os REVA tinham há pouco tempo entrado no banco, nós fizemos lá 10, 12 se reuniram para pagar um pouquinho por mês e agora ele fazia o sorteio, eu sei que na época dava lá, bom, vão receber o dinheiro antes. Era isso aí, era informal, era solidário até para alguns, por exemplo, quando tinha lá
uma pessoa ganhava mais, já tinha um cargo mais elevado no banco, ele passava para o outro lá que estava ganhando menos, ou precisava, e agora que faz muitos anos, agora que eu lembrei, era isso aí mais ou menos, cara. Isso. Já tinha uma prática solidária automático nisso, né? Quando trabalho em empresas tal, entre funcionários tal, existe esse tipo de preocupação para que uma família está passando necessidade, alguma coisa tal, sem querer acaba fazendo esse tipo de ajuda. Muitas vezes não é nem retorno financeiro nem nada, muito mais no sentido de colaborar o pessoal e acaba tendo retorno no processo, né? Então, existe esse tipo de comportamento. Então, esse sistema de crédito solidário é exatamente isso, é um produto diferenciado, que a palavra é bem clara, solidário, não é uma coisa, não é um produto financeiro, né? É um produto social, vamos supor, tá? Isso, infelizmente, hoje, dentro da sociedade, tem pouco tipo de prática dessa forma, né? É um ajudar o outro sem que haja necessidade de ter o resultado direto. Muitas vezes a pessoa está tão enrolado com a sua necessidade do dia a dia que não é capaz de fazer esse tipo de ação, né? Então, isso é uma prática que os japoneses fizeram no processo, e não só os japoneses, tem em outros países também, que eu estou falando para vocês, na questão do, com isso, você pega isso, Oriente Médio, por exemplo, né, pelo pessoal da árabes, um monte de coisa, também tem esse tipo de situação, não é só característica japonesa, né? No japonês isso ficou bem acentuado, mas em outras raças também esse tipo de clubes de investimento, vamos chamar, vai, tá? Quando começou no Brasil a discussão dos clubes de investimento, o modelo brasileiro foi trazido da Europa no processo. São clubes de investimento que foram feitos pós-guerra, principalmente na França, foi muito intenso esse tipo de trabalho, chamar clubes de investimentos, que também é uma associação, não tem tributação no processo, faz os financiamentos, mas esses investimentos eram feitos em duas vertentes. Vertente social, que não era para dar resultado, que é solidário no processo, e o outro que era para poder dar resultado. Então, quando você investia num clube de investimento no processo, você já assinava no seu contrato que uma parte do seu resultado vai para fazer um financiamento social no processo e uma parte vai para rentabilidade. Então, existia esse tipo de equilíbrio no processo, né? Isso acabou com o tempo, né? Os bancos, quando começaram a virar bancos de investimento, aí ferrou tudo, mudou todo o processo. Mas em muitos países tem isso até hoje ainda, em alguns casos já existem os fundos de investimentos municipais, que é chamado, tá? Já tem isso. Eu tenho um amigo meu que estava nos Estados Unidos, ele conheceu isso e foi assim, usou o sistema sem saber, porque ele foi montar o negócio e ele tinha vendido no Brasil casas, apartamentos, um monte de coisa, levado o dinheiro para fazer um negócio nos Estados Unidos e quando ele foi solicitar o alvará de funcionamento, o que levou um susto foi que ele foi chamado para participar de uma reunião do Conselho de Desenvolvimento daquele município, daquela comunidade, na verdade, não era nem município, comunidade. Aí ele recebeu o convite e falou, bom, eu estou começando meu negócio, nada mais justo que eu ir nessa reunião para saber. E aí o pessoal elogiou aí, falou, olha, nós recebemos pela prefeitura que você está querendo abrir um negócio assim, nós nunca tínhamos pensado nisso, eu acho que é um bom negócio que você está propondo nisso, então, além da alvará que você vai receber no processo, nós temos um fundo e nós vamos te financiar X valores tal para fazer isso. Aí o cara falou, não, mas eu não pedi dinheiro emprestado para isso, né? Aí ele falou assim, mas como que você fez? Aí quando ele contou a história de que ele vendeu os patrimônios pessoal dele para fazer, o cara falou assim, você é louco? Como que você faz um negócio desse? Como você vende patrimônio seu para fazer um negócio que vai beneficiar a cidade inteira? Que negócio é esse? Você está louco? Aí o outro falou assim, não, ele é brasileiro, então pode ser assim mesmo. Nós temos esse costume de fazer as coisas com nossa capacidade, com o nosso dinheiro no processo. E
Em outros países que têm esses fundos no processo, é um fundo solidário no processo, de tal maneira que todo comerciante da cidade inteira, eles fazem, depositam dinheiro dentro desse fundo, e esse fundo financia as atividades das pessoas que querem fazer melhorias, que querem construir um novo empreendimento, alguma coisa, para não depender do sistema financeiro e eles terem a participação para eles mesmos na cidade. Então, com isso, tipo assim, por que eu tenho que pôr dinheiro no banco para me pagar 0,5% de juro e o banco me cobra 8 a 12% no mercado? Então, por que eu não cobro 2% e posso pôr isso no mercado? Então, é um raciocínio bem curto e grosso. Né? Ele não é tão solidário que nem o Sonomoshi, mas tem o mesmo princípio no processo. Então, é esse tipo de situação que nós não temos no Brasil, apesar de toda a legislação permitir e estimular que faça isso. Então, esse é o lado que nós temos uma grande falha no sistema financeiro. Né? Como nós temos uma visão, né, individualista no processo, acaba muitas vezes não cabendo isso, esse tipo de conceito que seja solidário nesse mecanismo. O individualismo cega esse tipo de ação. Né? Então, esse é um dos pontos-chave da questão. E é o papel exatamente do terceiro setor. Tá? Que o organismo que possa fazer esse tipo de índice, que ele não é cobrado nenhum tipo de juro, nem imposto, nem nada, e permite com que haja, inclusive, retorno disso. Para ter retorno desse processo, de um dinheiro que seja de valor maior de investimento, quando faz crédito solidário para investimento no processo, então é como se fosse vender uma cota de ação de uma atividade. Né? Nesses casos, normalmente nós recomendamos que você monte uma sociedade por conta de participação, para que esse dinheiro possa retornar ao investidor de uma maneira não num ponto pontual só para te pagar financiamento, não. Como é uma sociedade por conta de participação, enquanto aquele negócio estiver em andamento, e estiver faturando no processo, você vai ter direito à participação desse mecanismo. Então, com isso, aquele dinheiro que você colocou inicialmente, de uma maneira, pouco dinheiro que você colocou no processo, ao longo do tempo vai fazer rentabilidade, e se o negócio tiver bastante sucesso, o seu ganho vai ser muito maior do que qualquer tipo de aplicação financeira que você possa imaginar. Ele é completamente diferente nesse processo, que também não é, no Brasil não é estimulado isso, né? Não se conhece esse tipo de ação. Você ouve falar muito em a constituição, sociedade de participação em forma de holding, coisa parecida, e não no caso da sociedade por conta de participação, que é diferente, não é sociedade específica de participação também. Então, são modelos que existem hoje disponibilizados nas leis brasileiras e, infelizmente, não é utilizado esse mecanismo para o pessoal não ter esse tipo de entendimento sobre isso. Não é a questão de só de confiança no mecanismo. Né? Porque a confiança você pode adquirir ao longo do tempo, na evolução do processo, ela pode ir adquirindo mais confiança e pode ter maior participação no processo. Né? Então, existe a necessidade de fazer com que haja um estudo desse processo, com que haja, com isso, o interesse das pessoas e comece a moldar um conceito diferente de crédito. Né? Então, as leis brasileiras permitem esse processo e existe no mundo inteiro vários tipos de exemplos desse processo e o Brasil não se pratica isso. Um dos sistemas financeiros interessante que saiu desse mesmo princípio, por incrível que pareça, é um banco, um dos maiores bancos do mundo, chamado HSBC. Né? O próprio sistema bancário da HSBC, que é um banco originário da China, por exemplo, no processo, foram próprios empresários chineses que, querendo estar conquistando o mundo e não ficar à mercê do governo no processo, acabou resolvendo montar um banco, e não só um banco, mas um conceito financeiro completamente diferente entre eles. Ele tem uma linha de financiamento específico deles, e atrás dele não tem só o banco, né? Tem uma associação por trás maior que gerencia o mecanismo, que chama-se World Trade Center Association.
aquelas duas torres gêmeas que foram derrubadas nos Estados Unidos, é exatamente aqui lá. Então, é uma associação de negócios para o mundo, olha só o nome, World Trade Center, e dentro dela, como precisa da parte financeira no processo, a associação criou um banco lá dentro. Só que o banco tem dois comportamentos diferentes. Um banco para os chineses que fundaram aquela ação no processo e aqueles que são usuários do sistema, que é diferente desse mecanismo. Então, no usuário correntista convencional é um banco tradicional convencional, mas por dentro os investidores no processo têm uma outra tratativa e um outro tipo de ação no processo que está sob o guarda-chuva do HSBC, o World Trade Center, que é uma associação, e com isso ajuda os associados empresários chineses que estão trabalhando em prol de desenvolver a China no processo. Então, criou esse tipo de subproduto. Tá? Então, crédito solidário de uma forma diferente, numa escala diferente de trabalho, que infelizmente nós não temos essa visão no Brasil. Tá? Tudo bem? Professor, estamos no final aqui, né? Ótima live. E para a próxima segunda-feira, dia 13, o tema é Fundo Garantidor Solidário. Daí a Lei Federal 13986 de 2020, né? E a 14% de 2022. Isso. Vamos lá, esse é um complemento depois do trabalho, tá? Nesse modelo não sei se vocês que estão acompanhando desde janeiro, a gente tem falado só sobre o sistema de créditos alternativos e a gente está mostrando vários modelos de processo de trabalho para poder abrir a mente das pessoas sobre o terceiro setor atuando na área financeira, tá? Então, é um assunto pouco discutido ainda na comunidade empresarial e na comunidade acadêmica, que precisaria estudar isso melhor para poder implementar mais, né? Então, nós estamos fazendo a nossa parte divulgando isso. Vamos ver como é que o pessoal vai utilizar essas informações, né? Tá bom? Ok, professor. Bom, muito obrigado por você, mais um dia de trabalho. E vamos lá, até a próxima semana, que esperamos estar aqui de novo, obrigado, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade de aprender. Obrigado a todos os participantes aí, os agradecimentos. E até a próxima segunda-feira. Grande abraço a todos. Até mais.